Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Você já sabe que Jesus Cristo é o sumo sacerdote, o sacerdote por excelência, melhor do que os sacerdotes do Antigo Testamento? Já entendemos o papel de Jesus Cristo no céu, o papel que ele fez aqui nessa terra e o papel que ele continua fazendo hoje na glória. Falamos sobre isso nos vídeos anteriores. E qual a importância disso? Onde é que eu tiro proveito nisso? Porque tudo hoje é preciso de uma motivação. Qual é a sua motivação no Evangelho? Para que você serve a Jesus Cristo? Tem algum interesse nisso? Talvez. Eu espero que o interesse seja bom, que a motivação seja boa. Existem também motivações ruins. A motivação precisa de ser boa. Então, quando você conhece a Jesus Cristo, conhece o Evangelho, a tendência é que você consiga tirar mais proveito da palavra. O que Jesus Cristo, como sumo sacerdote, me dá de benefício? Porque isso é importante para mim e para você, e todo cristão deveria saber. Eu estarei lendo Hebreus capítulo 4, versículo 16. Deixa eu ler aqui de uma vez. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Esse único versículo que eu li aqui tem uma riqueza, uma profundidade de mistério que você não faz ideia. Mas no último vídeo só tivemos 6 comentários e eu não pedi para comentar, então eu tenho que te pedir, deixa aí um comentário, uma paz do Senhor, um bom dia. Qualquer comentário, dá um pouquinho de trabalho para fazer, mas graças a Deus não somos daqueles que ficam olhando só para as dificuldades. Nós olhamos para o benefício. Eu compartilho com você a palavra de Deus, mas eu cresço juntamente com você, tá vendo? Minha Bíblia, eu alimento daquilo que eu estou servindo. Eu aprendo aquilo que eu ensino. Isso é muito bom. Vamos lá. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Se tratando de Jesus Cristo, se tratando de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é preciso você chegar até Ele com toda a confiança do mundo. Eu sempre falo aqui, ou tem muito tempo que eu não falo sobre isso, mas a diferença de um sacerdote para um profeta, o profeta representa a boca de Deus na terra. O profeta prega juízo, ele ministra juízo. O sacerdote representa os homens a Deus. Então o sacerdote nunca profetiza juízo. Ele sempre oferece um sacrifício para que o pecado seja perdoado. Então, enquanto o profeta aponta o dedo na cara e diz, vai morrer, o sacerdote vem e faz um sacrifício pelo perdão dos pecados para que a pessoa não morra por causa do pecado. Existe um equilíbrio entre isso aí. Então, isso é interessante você observar o reino de Deus. Deus usa profetas, Deus usa sacerdote. O ministério do profeta é um e o ministério do sacerdote é outro. É por isso que nós precisamos de deixar Deus, o Espírito Santo, trabalhar e ministrar com diversos dons na igreja. Igreja onde tem só pregação da palavra, onde tem ou só louvor, ou só oração, é uma igreja aleijada, é uma igreja deficiente. A igreja precisa de ter dons, ter hora da palavra e ter palavra que alimenta, ter hora do louvor e ter um louvor onde você consegue ouvir e falar com Deus e adorar o Senhor de verdade, ter hora de oração para agradecer, para libertar, para clamar ao Senhor. Então é preciso de observar os ministérios. O tríplice ministério de Jesus, sacerdote, profeta e rei. Já falei sobre isso aqui. E falarei de novo em outros devocionais. Mas como profeta, ele falava, ai de vós. Ele ministrava juízo. Mas como sacerdote, ele
perdoava e dizia: vai e não peques mais. No céu, hoje, o livro de Hebreus enxerga Jesus Cristo como sacerdote. Então devemos chegar até Jesus com confiança. Confiança fala de ousadia, fala de liberdade, sem medo. Olha só o que diz o versículo anterior. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus Cristo conhece as nossas fraquezas, todas elas. E falarei mais sobre isso daqui a pouquinho. Quando fala de confiança, chegar até Deus com confiança, então é a ideia de ousadia, uma ideia de liberdade, uma ideia de sem medo. Não precisamos de ter medo de Jesus Cristo, o nosso sacerdote por excelência. Vemos, por exemplo, que no tempo bíblico, a única pessoa que podia aproximar-se do rei, é claro que existia vários tipos de reinados, mas de governos, mas sabia-se que a única pessoa que podia aproximar-se do rei era o primogênito, até porque ele assumiria o reinado. Nem a rainha podia aproximar-se de qualquer jeito do rei, mas aqui nós aproximamos sem medo, com ousadia, com confiança de Jesus Cristo, do trono da graça, como diz a palavra de Deus aqui. O segundo exemplo, né, de como devemos aproximar de Deus é como livre acesso ao trono da graça. Olha que interessante, ao trono da graça. O que é que esse texto vai dizer para nós? Mais uma vez aqui é lembrado a situação do rei, a história do rei, uma figura da monarquia daquela época. A pessoa chegava diante do rei, era preciso de se humilhar, o rei ali assentado, né, no seu trono, e se o rei estendesse o cetro para a pessoa e dizia para ela: eu vou conceder o seu desejo, era mais ou menos isso que ele dizia. E aí eu lembro de Isaías capítulo 59, versículo 1, que diz: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas. Lembramos que o nosso sacerdote, o nosso rei, ele está com acesso liberado. Nós podemos entrar como se fôssemos o filho primogênito, porque herdamos com Jesus Cristo e Jesus Cristo nos recebe no trono. Ele assentou com o Pai e agora nós temos acesso a Deus através de Jesus Cristo. Terceiro, devemos receber a graça, a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem muita gente que vive uma vida amargurada, derrotada, porque não sabe receber a graça do nosso Senhor. Deixa eu ler o que diz aqui Lopes Dias, né? Na verdade é o Hernandes Dias Lopes. Ele vai dizer assim: graça é o que Deus nos dá e não merecemos. Misericórdia é o que Deus não nos dá, nada merecemos da parte de Deus, e Ele nos dá a seu favor. Isso é graça. Merecemos o juízo de Deus, e Ele não o aplica a nós. Isso é misericórdia. Olha que interessante. Aquilo que nós merecemos, Deus não aplica a nós, que é o seu juízo. Aquilo que nós não merecemos, que é a graça, Ele nos dá de graça, que é um favor imerecido. Então precisamos de aproximar de Deus e receber a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Chega com ousadia, chega com livre acesso ao trono da graça e receba as misericórdias, e receba a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por último, vamos encontrar socorro em Deus. Socorro. Olha só o que o texto vai dizer aqui. A fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Vamos encontrar o que nós precisamos em Jesus Cristo, quando chegamos ao trono da graça. Quando você chega até Jesus Cristo, você precisa de socorro. E talvez você tenha medo de falar com Deus o que você precisa. Não tenha medo. Deus conhece as nossas fraquezas, os nossos defeitos, os nossos erros já cometidos, os erros que cometemos no futuro,
no presente e os que cometeremos no futuro. Deus, como um sumo sacerdote que já conheceu todas as nossas fraquezas, ele está pronto para nos receber e nos perdoar. Basta chegar-se a Deus. É claro que tem alguns versículos que vai bater nas pessoas que andam erradas, nos pecadores, mas isso fica para outro dia, porque hoje estamos mostrando Jesus Cristo só como um sacerdote, não como juiz, não como vingador, como aquele que o sangue dele é o suficiente para perdoar pecado do mundo todo. Deixou seu comentário, seu joinha, compartilhe o nosso trabalho para que mais pessoas possam receber a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor é o nosso sumo sacerdote e nós não temos palavras para te agradecer, para expressar a sua grandeza. Deus, a própria palavra diz que nós não sabemos como orar, mas que o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Esse irmão, Pai, que sente que não merece a graça do Senhor, que não consegue, Pai, largar o pecado, que não consegue, meu Pai, alcançar a graça divina porque sente que não é merecedor, alcance, Pai, essas vidas, em nome de Jesus Cristo. E que nós venhamos ser, de fato, lavados e remidos no sangue do Cordeiro e ser pessoas cada vez mais parecidas com o Senhor. Deus te abençoe. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.